gente, chegou o dia para nossa aula. Já vim falando dessa aula há dias, né? Pois é, chegou o momento e vamos falar sobre concurso público. Meu nome é Tamires Duarte, eu sou servidora pública e sou advogada, e a gente vai conversar exatamente nessa aula sobre a minha trajetória de estudos e como eu vou ajudar você a alcançar esse sonho, a alcançar essa meta de ser concursado, de ser servidor público. Eu iniciei a minha trajetória de estudos ali por volta de 2016, 2017, e nessa época, quando eu iniciei o estudo, né, para concurso público, eu não sabia muito o que fazer. Eu sabia que existia concurso público, sabia que tinha um edital e que eu ia ter que executar a prova, mas assim, totalmente inexperiente, sem método, sem nenhuma estratégia, sem realmente saber o que fazer. E aí, por isso que eu tô aqui conversando com você hoje, já para te dar as orientações de como colocar essa meta no papel, mas também como executá-la. Ali, tá, em 2016, eu vi que ia sair o concurso do INSS. Nessa época eu ainda trabalhava, né, como empregada de uma empresa de distribuição de alimentos. E aí, quando eu vi o concurso, eu já estava ali no 5º semestre da faculdade, já queria, né, sair do trabalho para focar mais na minha carreira. E naquele momento parece que coincidiu, né? Não, vou pedir a demissão do trabalho e vou focar no concurso. E aí, como eu ia ficar desempregada, eu tinha que dar o meu máximo, eu tinha que estudar muito, porque eu não queria, né, sair do trabalho e ficar dependendo dos meus pais. Já estava trabalhando há um bom tempo, mas aí saí, falei com os meus pais, peguei lá o seguro do trabalho e fiquei em casa, estudando. O horário que eu tinha, eu estava estudando, de 8 da manhã até as 22 horas da noite, às vezes. Eu me esforcei muito, me esforcei muito, me esforcei muito, só que eu cometi muitos erros. Por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu fazia apenas o estudo de direito administrativo e direito previdenciário. Vi lá o edital, tinha várias matérias, como todo edital. Eu falei, ah, tá, concurso para o INSS, o que é importante? Direito previdenciário. Vou estudar só direito previdenciário. Aí eu vi ali direito administrativo, era uma matéria que eu gostava muito, vou estudar essas duas matérias, e aí ignorei todo o resto. Como se o concurso só fosse ter previdenciário e administrativo. Fui no dia da prova e qual foi o resultado? Reprovada. Quando eu recebi a notícia, quando eu vi lá que eu não tinha alcançado nem a nota mínima para passar, eu fiquei extremamente abalada, porque eu tinha pedido demissão exatamente para focar e para colocar todas as minhas forças e as minhas energias no concurso. E quando eu recebi o resultado, assim, foi devastador, realmente. Poxa, eu me dediquei por tantos meses, foram 3 meses entre o edital e a prova. Me dediquei esse período todo, o que eu vou fazer? E pensei, né? Eu acho que todo concurseiro, ou você que vai iniciar agora, vou te falar uma coisa desde já. Esse sentimento de achar que a gente não consegue, achar que aquilo não é para mim, é muito difícil, ele vai ser comum. Só que a partir dessa aula já, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu preciso que você, na verdade, faça um favor para mim e para você. Tire a palavra eu não consigo do seu vocabulário. Tire, tire. Nunca mais repita isso. A partir de hoje, a partir de agora, você nunca mais vai repetir isso. Eu vou te mostrar e vou te falar qual que foi o ponto que eu cheguei e falou, ó, não, peraí, não posso mais repetir isso para mim. Não posso mais dizer que eu não consigo. Vamos voltar lá. Fiz o INSS, reprovei, fiquei extremamente abalada, não queria mais estudar. E aí, nesse ponto, a importância da família, né? E a minha mãe teve um papel fundamental nisso, de me incentivar, de me motivar. Minha filha, é assim mesmo, reprovou, é assim, tem que continuar estudando. Mesmo assim, eu fiquei assim, não queria mais. Parece que aquilo não era para mim, que eu não tinha habilidade, que eu não tinha inteligência suficiente, né, para passar no concurso público. Eu vim, assim, do ensino médio, sabe aquela pessoa que ficava reprovada em algumas matérias, que tinha que fazer aula de reforço? Eu era essa pessoa. E aí isso meio que fica no nosso subconsciente, né? De, ah, não, mas eu sempre fui uma aluna ruim, eu sempre tive que fazer reforço, eu sempre tive que estudar mais do que os outros. A gente acaba internalizando todas essas informações e isso mina a nossa energia e mina a nossa autoestima. Eu estava nesse ponto. Mas aí, decidi, né, voltar aos estudos, eu estava desempregada, teve o concurso aí de alguns estágios, eu falei, não, quer saber? Eu vou estudar. E olha só, como que a gente aproveita o estudo, né?
teve o concurso do INSS, não passei, mas eu estava muito bem em direito previdenciário. E aí veio o concurso de estágio da Justiça Federal. Fiz o concurso de estágio, passei ali em terceiro lugar, eu falei, opa, parece que dá certo. Tá, depois eu fiz o concurso de estágio também da Defensoria Pública da União. Passei em primeiro lugar. Opa, parece que esse negócio de estudo dá certo. Continuei estudando e aí, ali no sétimo período da faculdade, eu ainda não sabia muito o que eu ia fazer, eu estava entendendo como que funcionava o direito de fato. A minha faculdade, assim, não foi a melhor faculdade, eu realmente não me dediquei desde o início, mas depois que eu realmente decidi o que eu iria fazer, ali no sétimo período, eu falei, não, eu não quero advogar e eu preciso passar no concurso público. Eu preciso passar no concurso público antes de terminar a faculdade para que eu não fique desempregada. Eu estava fazendo estágio, né? Mas assim, depois que termina a faculdade, ou você vai advogar ou você estuda para concurso público. E aí, o que me motivou nesse período? E assim, eu te incentivo, inclusive, a refletir. Por que você está aqui hoje? Por que você quer estudar para concurso público? É importante você ter em mente isso, inclusive anotar. Não deixa solto assim, pensa comigo, mas anota. Pega um papel e anota. Por que eu quero estudar para concurso público? O que te motiva? Por que você quer? E assim, Tamires, eu quero por causa do salário. Eu também quis por isso, tá? Eu queria também pelo salário. E principalmente, o que me motivou muito era ajudar a minha família. Eu queria muito dar uma qualidade de vida melhor para os meus pais, poder pagar um plano de saúde, poder fazer uma compra no supermercado sem ficar me preocupando quanto que a gente ia gastar. E, inclusive, por isso que assim, é muito importante, gente, a gente visualizar. Pensa comigo, escreve aí. Por que eu quero passar no concurso público? Pensou? Anota. Tamires, eu quero dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos. Eu quero pagar uma escola particular para os meus filhos. Eu quero poder viajar. Eu quero ganhar mais. Eu quero ter estabilidade. Anota isso. Anotou? Tá. Quando eu fiz isso, que eu anotei, e assim, como eu falei para vocês, assim, não importa se for dinheiro, eu tirei o print do portal da transparência, que tem lá o salário dos servidores, colei na frente da minha mesa, peguei a foto da minha família, né, eu e os meus pais, coloquei também na frente da minha mesa. Por quê? Por que eu tô te falando isso e por que é muito importante você fazer isso? Porque vai chegar momentos em que vai ser muito difícil estudar. Você não tá animado todo dia, você não tá empolgado, vamos estudar. Não, não é assim. Tem dia realmente que você vai ali sentar e, eu não quero estudar, mas você vai ter a visualização, você vai ter ali os teus objetivos de vida e aquilo ali vai te motivar a estudar. Coloquei lá essa minha motivação e durante um ano que eu estudei totalmente focada, totalmente dedicada àquele objetivo, todos os dias estavam lá. Eu vou falar para vocês. Não era todo dia que eu estava inspirada e motivada para estudar, não. Mas eu vi aquilo ali e eu falei, não, eu preciso fazer isso acontecer, eu preciso que isso se torne realidade na minha vida, eu preciso ter um bom salário, eu preciso ganhar bem para poder fazer as coisas que eu queria. E aí, ia estudar. E aí, o que me motivou estar aqui com vocês hoje? Por que a gente está tendo essa aula? O principal objetivo da minha vida, e eu sempre falo isso para as pessoas que estão mais próximas e até para os alunos que eu já tive ao longo dos anos passados. Por que eu estou trazendo isso agora de uma forma pública? Porque eu quero que você chegue até onde eu cheguei. Gente, ser servidor público, ser concursado, não é para gênio. Não é para quem tem um QI alto, é para quem é super mega inteligente. Não é. Quando eu estagiava na Justiça Federal, eu olhava os servidores e eu falei, gente, meu Deus, essa pessoa é muito inteligente. Caraca, ela é servidora pública. Sabe, eu achava uma coisa tão distante, mas não é. Isso é para todo mundo que vai se esforçar, que vai se dedicar e que realmente vai estar ali obstinado e vai ter ação para fazer acontecer esse planejamento. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Como eu já disse, eu quero ver as pessoas chegarem até onde eu cheguei e eu quero ajudar vocês nessa trajetória. Porque quando a gente fala de estudo para concurso público, não é ao contrário do que muita gente pensa, e aí essa é a diferença das pessoas que passam e das pessoas que não passam. A diferença é que não é só você sentar a bunda na cadeira e estudar. Não é.
Não é só você, não, cheguei, sentei ali, peguei um livro, vou ler aqui por 2 horas e aí eu vou estar aprovada. Não é, gente? Você precisa ter estratégia, você precisa ter métodos, você precisa construir uma rotina voltada para essa tua meta, tá? E aí depois de tudo isso, depois de auxiliar pessoas a estudarem, depois de auxiliar pessoas a organizarem a rotina, e como eu não estava conseguindo atender todo mundo, toda essa demanda, eu decidi vir aqui e trazer para vocês justamente essa ideia, essa trajetória que eu construí, o que eu fiz para ser aprovada e diante de todas as mensagens tão maravilhosas que eu recebi de ver pessoas, Tamires, eu consegui ser aprovada, Tamires, eu tô aqui, sabe? Gente, pegar o meu celular e ver aqui, passei, ou então a fotinha do Diário Oficial da União com o nome da pessoa lá, sabendo que eu pude ajudar, nossa, sério, isso pra mim é uma realização muito grande. E aí eu quero maximizar isso. Como eu não consigo atender muitas pessoas, eu quero maximizar isso e trazer para você exatamente as ferramentas que você vai precisar, exatamente a estratégia que você vai precisar para alcançar a aprovação. Como eu disse, isso é para todo mundo. Eu tenho uma frase que eu repito e repito muito. Eu quero que você deixe anotado para essa aula 2 coisas. Você nunca mais vai repetir eu não consigo. Risca isso. 2025, 8 de janeiro, coloca eu nunca mais vou repetir eu não consigo. E vigia as tuas palavras, tá? A palavra ela tem poder. Então, a partir do momento que você diz eu não consigo, o seu cérebro internaliza isso e o seu corpo já fica num estado de passividade, de descrença em você mesmo, tá? Então não repete mais isso. E a segunda coisa é algo que eu repito demais para os alunos. Todos nós temos o necessário para alcançar o que quisermos. Tamires, mas eu não sou muito inteligente, eu sempre tive muita dificuldade de aprender. Será que eu consigo passar? Você consegue. Com a obstinação necessária, com a ação necessária, com os métodos e as estratégias necessárias. Você consegue. E eu te garanto isso. Gente, isso aqui é uma coisa que eu não tenho dúvida. Tamires, será que eu consigo passar? Você consegue. Vem cá. Vamos organizar a tua rotina, vamos organizar as estratégias, vamos organizar o método que você vai utilizar, e aí eu preciso de você. Eu preciso que você esteja todo dia ali. Tamires, organizei a minha rotina, organizei o meu ciclo de estudos. Todo dia você vai estar ali, executando. Tá bom? E aí, depois voltando o que eu falei anteriormente, né, de quando eu comecei a estudar para concurso, eu percebi que eu não poderia entrar nessa zona que é difícil. Eu não tô aqui te falando que vai ser fácil, entende isso? Passar é difícil. Só que aí vem outra coisa que eu repito muito. Se fosse fácil, todo mundo era concursado. Então você tá aqui hoje assistindo essa aula, você já é diferenciado. Porque você está investindo o seu tempo em como aprender, em como ter as estratégias certas para passar. Você já é diferenciado por isso. Então, se você está aqui hoje, eu sei que você vai agir. E sei que você vai fazer o que estiver ao seu alcance para alcançar a aprovação. Ok. Quando eu comecei, né, quando eu retornei aos estudos de fato para concurso público, eu fiz os concursos de estágio, e aí quando eu cheguei no 7º período da faculdade, me deu um pouco de desespero, sabe? De tipo, eu não quero advogar. Eu fiz faculdade de Direito, mas eu não queria ser voltada para a área da advocacia, eu realmente queria concurso público. Eu preciso advogar, eu não posso sair... Gente, vocês têm ideia do desespero, do desespero real. Eu não posso sair da faculdade sem um emprego. Eu não quero advogar, mas eu também não posso terminar uma faculdade e ficar dependendo dos meus pais. Não tem como. Poxa, eu já passei a faculdade todinha. O dinheiro do estágio dava o quê? Para eu colocar gasolina na minha moto, para eu pagar uma Xerox, mas assim, eu não ajudava em casa, entende? Então assim, eu não podia terminar a faculdade e continuar dependendo dos meus pais. Foi aí que, em janeiro de 2017, eu falei, esse ano eu preciso passar no concurso público. Eu não posso chegar ao final do ano sem ter a aprovação em um concurso público. Eu tava meio com aquela ideia assim, eu preciso mostrar resultado para os meus pais, sabe? Eu preciso mostrar para eles que esse investimento que eles estão fazendo em mim tá dando certo. Eu preciso me esforçar mais.
E aí, quando eu decidi que eu ia passar, eu vou passar. Aí eu fui ver, tá, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para passar? E aí eu fui pesquisar na internet. Eu não sei se vocês já pesquisaram. Como estudar para concurso público. Lembra que eu falei? Estudar para concurso público não é só sentar a bunda na cadeira e estudar, não é. Se você está fazendo isso, se você já estuda para concurso público, saiba que não é o suficiente. Eu lamento te dizer isso, mas é preciso demais. Não é só sentar ali e estudar. Tá, parei ali e eu lembro que eu estava numa faculdade aqui de Santarém. Eu estava numa faculdade da cidade que eu moro e antes de começar a estudar eu falei, não, eu não posso abrir aqui o livro de direito constitucional, eu não posso abrir aqui a videoaula de português sem entender o que eu preciso, se realmente eu estou fazendo do jeito certo, porque eu já fiz prova no passado e não deu certo, a minha autoestima ficou muito abalada e eu fiquei extremamente triste e desacreditada. Eu vou fazer diferente agora. Tá, pesquisei na internet. Só que o problema disso, o problema de você lançar numa pesquisa livre no Google, é que vem muitas informações. Vem muita coisa. Não é uma informação filtrada. Não, assim, tem muita gente falando muita coisa. E aí eu não sei realmente o que funcionava e o que não funcionava. E assim, realmente, gente, tem muita gente na internet de má fé que passa ali um conteúdo super aleatório, a gente não sabe se é realmente um método testado e validado, só tá lá. Aí eu pesquisei muito, eu passei o mês de janeiro, pesquisando sobre isso. E eu sentia no momento que eu tava perdendo tempo, sabe? Que, poxa, em vez de eu estar estudando, eu tô aqui pesquisando isso, aí eu fui ler depoimento de aprovados, eu fui buscar artigos, eu li livros de técnicas de aprendizado, eu fui pesquisar como memorizar mais rápido, eu fui pesquisar como ler mais rápido, eu fui pesquisar o que era necessário para fazer uma boa revisão. Tudo isso, todas essas informações eram necessárias, porque concurso público, como eu disse, não é fácil. E aí você entrar numa roda dessa, você entrar num circuito desse, sem ter uma preparação, usando uma analogia aqui bem básica, é como você ir correr uma maratona aí de 42 quilômetros sem nunca ter caminhado nem 1000 metros. Você vai fracassar nos primeiros quilômetros, entendeu? E eu sabia, eu sempre usei essa analogia de esporte, porque para mim faz muito sentido. Se eu não me preparar para um campeonato, eu vou ser ruim no campeonato. Se eu não me preparar para fazer uma corrida, eu vou ser ruim na corrida. Eu preciso me preparar, eu preciso entender o como fazer para eu poder executar. E aí, diante de tudo isso, diante de pesquisar muito e diante de errar e acertar, realmente eu passei por muitos desafios na minha preparação, porque foi muito à base do erro e do acerto. Eu não sabia se, apesar de eu ter pesquisado muito, eu não sabia se aquele método realmente ia ser efetivo. Então eu mudei várias vezes. Ah, não, primeiro eu comecei fazendo resumo, aí depois eu mudei, aí depois eu fui fazer outro tipo de organização do material. Enfim, eu fui vendo o que funcionava, o que dava certo e o que não dava, para eu poder consolidar essa informação. E aí eu cheguei num método que realmente funcionou, que realmente me levou à aprovação. No final desse ano de 2017, eu fiz o meu primeiro concurso público. Não, na verdade, o terceiro concurso público, né? Que eu tinha feito o concurso da INSS, que foi o concurso que realmente eu larguei tudo para estudar e reprovei. Aí eu fiz o concurso da Prefeitura de Santarém, mas foi aquele tipo, eu vou lá fazer, que é muito concurseiro faz isso, tá? Então, inclusive, eu já vou falar aqui para vocês. Quando vocês forem pesquisar concurso, se vocês forem fazer, não fiquem assustados com aquilo. Tem muitos inscritos. Metade daquilo vai fazer a prova para... Vou ver aqui o que dá. Nunca estudou. A outra metade, aí sobra 50%. Os 25% tá testando, estuda só quando sai o edital, tal, não tá muito empolgado, não tem ação. Sobra 25%. É com esses 25% que você vai disputar. E você vai disputar, porque você tá determinado, você tá aqui hoje disposto a aprender sobre como estudar e sobre como melhorar a sua performance se você já estuda, sobre como aumentar o teu percentual de acertos. Diante de tudo isso, gente, filtrando as informações, trazendo os erros e os meus acertos, em 2017 eu obtive a minha primeira aprovação no concurso público, que foi no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Eu passei no concurso público, inclusive, do local que eu trabalhava na Justiça Federal, e aí tive um incentivo, né? Não, vai fazer a prova e tal. E eu estudei. Durante esse ano eu estudei, eu me dediquei assim, como nunca antes eu tinha me dedicado na minha vida. Era ir para a biblioteca, né? De 7 horas da manhã, meio-dia eu saía, eu tinha estágio, e depois eu tinha aula à noite, a minha aula terminava 22h30. Quando eu chegava em casa 11 horas, eu ia estudar até meia-noite e 30. Então, assim, eu precisava passar. Lembra? Eu precisava passar. Não podia chegar ao final da faculdade sem ter aprovação. E aí, no final desse ano de 2017, gente, quando saiu o resultado do TRF1, a minha primeira aprovação, eu chorei muito. Eu gritei, eu falei, mãe, eu passei. Gente, não tem preço. Ver o teu nome no Diário Oficial da União, saber que você vai ter um emprego, que você vai ter uma estabilidade, que você vai ter... que você vai realizar os seus sonhos, saber assim, caraca, eu passei, eu vou ter um lugar bacana para trabalhar, eu vou poder viajar, eu vou poder proporcionar para os meus pais aquilo que eu sempre quis, entendeu? Foi essa a sensação que eu tive. Nossa, foi incrível, incrível, incrível. E assim, a minha autoestima foi lá pra cima. E diante disso, diante desses resultados que eu tive, é por isso que eu tô aqui. Eu desenvolvi um curso exatamente trazendo todas essas informações, trazendo esse compilado das informações, trazendo essas informações sistematizadas especialmente para te orientar. Eu não consigo fazer isso individualmente, então o que eu posso fazer? Eu fiquei pensando muito tempo, o que eu poderia fazer? Eu quero ajudar o maior número de pessoas a conquistarem o que eu conquistei, eu quero as pessoas aprovadas, eu quero as pessoas realizando o sonho delas. O que eu poderia fazer? Aí eu desenvolvi o Plano A. O que é o Plano A? O Plano A é um manual de estudos estratégicos para concurso público. Então, Mires, por que Plano A? Eu não sei se vocês já ouviram a história, mas eu ouvi essa história há algum tempo atrás, em alguma aula que eu estava assistindo, das técnicas dos vikings, a técnica de guerra dos vikings, que é o quê? Quando eles saem para conquistar algum território, a história conta, né? Quando eles saem para conquistar algum território, assim que eles encostam no território inimigo com os barcos, eles queimam os barcos, para que eles não possam voltar, para que eles não possam chegar lá, nossa, a gente não vai conquistar esse território, então a gente vai voltar, a gente vai regredir, a gente volta da onde a gente veio. Não, eles chegam no território inimigo e eles queimam os barcos. E aí, eles só têm uma opção, eles só têm um plano, ou conquista o território, ou conquista o território. Por isso o Plano A, porque eu falei lá no início da aula, eu preciso que vocês coloquem em papel por que você está iniciando essa jornada. Ou se você já iniciou, se você já estuda, por que eu quero retornar? Por que eu quero passar num concurso melhor? Por quê? O teu porquê é que vai te motivar ao longo dessa trajetória. Quando você tem ali o porquê, você só vai ter um plano. Passar ou passar. Por isso, Plano A. Não tem plano B, não tem plano C, não tem outro plano, tem o Plano A. Você passa ou você passa. Por isso que eu estruturei, né? E eu tenho muito presente isso para tudo que eu vou fazer, principalmente para estudos. Eu só tenho um plano, é passar no concurso público. E é possível. Gente, eu tô aqui dizendo para vocês, eu era aluna mediana que tinha que ficar depois da aula para estudar mais, tinha que fazer reforço particular, tinha que estudar muito mais. Eu não sou o exemplo da inteligência, eu sou o exemplo do esforço. E eu te falo, com esforço, o céu é o limite. Você consegue alcançar o que você quiser. O Plano A ele vem justamente estruturado com o passo a passo do que você vai fazer, do que você precisa fazer para alcançar a aprovação no concurso público. Eu nem falei anteriormente, mas em 2017 eu consegui a aprovação, né, no TRF1, e aí em 2018, já ciente do método, já ciente do que eu tinha que executar para alcançar a aprovação, eu estava me preparando para o concurso do MPU, em 2018. Passei no TRF1, e aí estava aguardando ser chamado, e em 2018 eu sabia que ia ter o concurso do MPU, e o salário era melhor. E assim, falei para vocês que dinheiro... as pessoas falam muito em vocação. Entendo, vocação é importante. Se você tem uma vocação para ser policial, para ser... Enfim, vocação é importante, mas eu acho a vocação
superestimada, sabe? Assim, eu quero um trabalho que me pague bem, que dê pra eu conseguir realizar as minhas coisas, os meus objetivos, e que eu goste do trabalho, é importante também, mas, enfim, onde tá pagando mais eu vou. Ia sair o concurso do MPU, e aí eu falei, vou traçar o meu plano de ação para esse concurso. E aí já no início de 2018, eu já estava no nono período da faculdade. No período da faculdade, eu falei, já tenho aprovação, já estou mais tranquila, mas eu preciso desse. Porque se eles não me chamarem agora lá, eu vou estudar para esse. Organizei o meu plano de ação, organizei todo o meu material, comecei. E aí, comecei a estudar, né? Até julho, eu estava focada 1000% no MPU. E em julho saiu o concurso da Secretaria de Estado do Amapá. E aí, uma amiga, né, falou, olha, saiu o concurso de lá, vai ter esses cargos aqui, pode ser interessante pra ti, tem vagas imediatas, tu não quer ir tentar e tal? Aí eu olhei assim, o edital, o MPU ia fazer o cargo pra técnico, que é nível médio, não era nível superior. E aí eu falei, aqui vai ter um concurso de nível superior, tem vaga imediata é o quê? Tu vai, tu passa, já te chamam. E aí eu pensei muito, porque eu já estava me preparando para o MPU desde janeiro. Aí mudar em julho, a prova ia ser em dezembro. Será que era uma boa alternativa? Aí eu fui pegar o edital e comparar, né? Peguei o edital do MPU, peguei o edital da SEAD, vi se as matérias eram parecidas, se eu ia conseguir aproveitar todo o estudo que eu fiz. As matérias eram parecidas. E aí, em julho, quando saiu o edital lá da SEAD, eu decidi, vou estudar para a SEAD, vou mudar o foco. A prova ia ser dia 2 de dezembro, era vaga imediata. Eu ia terminar a faculdade em 2018, né? Não, eu ia terminar no primeiro período de 2019. Isso. Aí eu fiquei, vou estudar para esse concurso, porque é vaga imediata, se eu passar eles já vão me chamar. Aí, de novo, quando a gente entra no modo tudo ou nada, e eu preciso que você saiba disso, se você quer passar esse ano, você precisa entrar no modo tudo ou nada. Priorizar o estudo. Ah, poxa, eu gosto muito de ir na praia. Ok. No plano A, no curso, eu trago todas essas, como eu falei para vocês, eu vou trazer todas as informações necessárias e a metodologia necessária. E eu falo lá no curso da importância do lazer, da importância da atividade física, mas eu também falo da importância do tudo ou nada. Se você quer ser aprovado rápido, você precisa dedicar cada célula do seu corpo para aquele objetivo. E foi o que eu fiz em julho de 2018. Eu preciso passar, modo tudo ou nada. Comecei a estudar. E aí, gente, eu estudava assim de 8 da manhã, eu acordava, na verdade, 5 horas da manhã para estudar antes de ir para o estágio. 5 da manhã até 6h30, primeira hora de estudo, primeira hora e meia de estudo, ia para o estágio, depois ia para de lá mesmo, eu levava marmita para economizar tempo de deslocamento, eu levava minha marmitinha, eu almoçava no estágio ou almoçava na biblioteca da faculdade. Ia direto para a faculdade para usar a biblioteca, estudava a tarde toda, 6h30 começava a aula, terminava 22. Quando eu chegava em casa, depois de passar o dia todo na rua, fora, eu ia, tomava um banho, comia alguma coisa e voltava para estudar. Finalizava meio-dia e meia-noite e meia. Depois, no outro dia, a mesma coisa, no outro dia, a mesma coisa, no outro dia, a mesma coisa. Tamires, não era cansativo? Muito. Meu Deus, muito cansativo. Às vezes eu chorava de cansaço mesmo, de tipo, sabe, tu parar ali pra ler, mas eu tirava uns 10 minutinhos pra me chorar antes, de tão cansada que eu tava, era nesse nível. Mas eu sabia que era um esforço necessário. É o que eu sempre falo, se você tá disposto a pagar o preço, como eu paguei, você alcança. Tá, e aí entrei no modo tudo ou nada, a prova ia ser 2 de dezembro de 2018, fui fazer a prova, fui de barco, não tinha muita grana, né, ainda eu era estagiária. Fui de barco daqui para o Amapá, fiz a prova. Quando eu saí da prova, eu tava com a sensação de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Por que é importante o tudo ou nada? O modo tudo ou nada. Porque quando você tá no modo tudo ou nada, você faz tudo o que tiver ao seu alcance. E é o que eu sempre falo. Eu posso até não passar, mas eu vou olhar para trás e ver, cara, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu não poderia ter feito mais. Eu fiz tudo realmente que eu pude. Se eu não passar, paciência, não era para ser agora. Mas aí tá, fiz a prova, saí da prova.
executei a prova. Era esperar o resultado. O gabarito ia sair eu fiz a prova no domingo, o gabarito ia sair na segunda-feira às 18 horas. E aí eu voltei de barco também, né? Que tinha muita grana. Enfim, voltei de barco. E aí, quando eu entrei no barco, até a rede e tal, saiu o gabarito. E aí tinha um monte de concurseiro no barco, sabe? Muita gente mesmo, gente que eu conhecia também. E aí todo mundo, ai, saiu o gabarito e tal, vamos ver o gabarito e tal. Eu tinha orado, sabe? Eu acredito muito em Deus, eu acredito muito nos desígnios de Deus, eu acredito muito que tudo tem um tempo certo. Lá em Eclesiastes tem um versículo que rege muito minha vida. Tudo tem um tempo determinado, sabe? Acredito muito em Deus, acredito que os propósitos dele são incríveis para nós. E eu fiquei tranquila. Quando saiu o gabarito, todo mundo estava conferindo, eu orei. Deus, se for da tua vontade, o Senhor sabe que eu preciso, o Senhor sabe que eu me esforcei muito para estar aqui, que eu me sacrifiquei muito para estar aqui. Se for da tua vontade, amém. Vai ser uma aprovação incrível e eu vou conseguir fazer todos os sonhos, realmente. Orei. Aí, antes de sair, antes do barco sair, né, eu baixei o gabarito, mas eu não conferi. Não conferi, aí o pessoal tava tudo naquela energia, ai, poxa, passei, não passei, ai... Na verdade, nem passei, não passei, mas acertei muito, não acertei e tal. Quando eu conferi o meu gabarito, que foi no dia seguinte, eu tinha acertado 10 questões de português. Quantas questões eram, Tamires? 10. Eu fechei português. E tinha acertado... Eu só tinha errado 2 questões de conhecimentos específicos. Eu fui muito mal em raciocínio lógico, fui muito mal em história e geografia. Muito mal que eu digo assim, de 5 questões eu acertei 3. História e geografia eram 3 questões, eu errei as 3. Mas eu tinha ido muito bem em conhecimento específico, entendeu? E aí voltei para Santarém e tal, tava trabalhando na DPU nesse período, estágio. E aí, no dia que saiu o resultado, eu não tava nem ligada, sabe? Uma amiga que trabalhava na sala ao lado chegou e falou: amiga, tô passando. E eu tô fazendo exatamente o que ela fez no dia. Ela entrou assim, tô passou. Gente, eu tinha passado nas vagas imediatas do concurso. Eram 7 vagas. Eu tava entre os 7 primeiros colocados. Então, assim, imagina a realização pessoal de saber que eu não tinha feito nem o meu TCC, eu estava indo pro 10º período da faculdade, mas eu já estava aprovada em um concurso público. Tem ideia do que isso significou para mim, da virada de chave, da virada de vida mesmo que isso foi para mim, da tranquilidade que eu tive de saber que eu ia ter um emprego quando eu saísse do estágio, quando eu terminasse a faculdade. E aí, tudo isso que eu falei para vocês, todo esse método, todas essas estratégias, eu vou trazer no plano A sobre os pilares do aprendizado. Por que é importante? Olha, a gente tem 3 pilares do aprendizado. Se você não está incluindo isso nos seus estudos, já está defasado, já não está completo. Os 3 pilares são teoria, questões, revisão. Teoria. Tamires, PDF livro. Isso é importante você saber. Muita gente se pergunta sobre isso. Qual que é o melhor? Eu vou falar isso no plano A. Como revisar? Essa aqui era a minha maior dúvida. Como é que eu vou revisar um conteúdo para eu reter a maior quantidade? Porque assim, quando você vai para a prova, o importante não é quem sabe mais. Não é. O importante é se você sabe no dia da prova. Ah, fechei o edital, li todas as matérias. Beleza. Mas tu sabe essas matérias no dia que tu for fazer a prova? Tu memorizou, tu assimilou o conhecimento, tu vai conseguir interpretar uma questão para acertar aquele conteúdo. Por isso que muita gente não passa, sabe? Porque assim, a pessoa fica muito focada em avançar. Não, eu preciso fechar o edital, eu preciso ler todas as matérias, só que não revisa. E aí chega lá no dia da prova não lembra. Porque assim, quando a gente vai falar sobre revisão, tem a curva do esquecimento, que se você lê um conteúdo e você não revisa a matéria, naturalmente você vai esquecer. E aí a gente, no plano A, eu trago para você entender e aprender e inserir na tua rotina como que vai funcionar as revisões através de 2 princípios do aprendizado, né, que são muito difundidos entre os estudiosos da área, entre os estudiosos da neurociência, que é a prática espaçada e a prática intercalada. Eu trago o que significa isso, como que você pode utilizar isso a seu favor, tá? Principalmente quando você vai escolher o curso. Lembra? Pilares do aprendizado. Teoria, questões,
revisão. Então, assim, você tem que escolher um bom material. Tamires, que tipo de material eu vou escolher? O que é importante? Tamires, eu consigo estudar por material de reta final? Tamires, eu consigo estudar por curso de revisão de questões? Eu vou trazer um exemplo para vocês de uma aluna que eu tive da OAB. Quando ela veio comigo para a gente discutir como que seria a estratégia de estudos para a prova da OAB, eu perguntei para ela, tá, como é que está sendo o teu estudo hoje? Preciso que você mostre qual que é o planejamento atual para a gente poder ir modificando. Ela falou, não, eu estou fazendo um curso de resolução de questões. Gente, tanto para a OAB quanto para concurso, não tem como a gente estudar por curso de resolução de questões. Porque assim, beleza, a gente vê questões, a gente vê ali os comentários, só que ela não te dá a estrutura da matéria. Tá, qual que é o conceito do instituto? Qual que é a natureza jurídica do instituto? O seu conhecimento, ele fica todo lacunoso, entende? Você não consegue estabelecer uma estrutura de raciocínio para você compreender a matéria. E hoje, por que isso é importante? Porque hoje as bancas elas estão se profissionalizando. E mais do que só colocar ali, antes era assim, tu ia para a prova com Socidivapo, com Gaerra Pro, com Confiformob, tu conseguiria acertar as questões. Socidivapo, ali da Constituição, com Gaerra Pro, construir uma sociedade livre, solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Tu ia com esses mnemônicos e tu acertava. Só que hoje, as bancas elas estão se especializando. Elas cobram a interpretação contextual na questão. Entende? Então você não pode ir só com conhecimento defasado, ah não, isso aqui estava na questão, então tu sabe mais ou menos. Não. Você precisa estabelecer um conhecimento sólido, uma base sólida. Por isso que eu chamo de pilar do conhecimento. O que é pilar, Tamires? Nas construções tem os pilares, né, da construção, tem as colunas que sustentam você vai levantar uma casa, um prédio, você estabelece pilares, colunas que vão ser a base para sustentar toda a estrutura. Então, se você não estabelecer uma base sólida, com curso teórico, um bom curso teórico, seja livro, seja PDF, no curso eu vou falar qual é o melhor material para escolher. Eu vou falar isso e vou te explicar como entender o que é um bom material, entende? E eu vou trazer essa diferença sobre o que é curso de reta final, o que é curso de resolução de questões. Eles podem te ajudar, podem, mas em momentos distintos. Se a gente for iniciar, se você for iniciar agora, Tamires, eu decidi, esse ano eu vou começar a estudar para concurso. Não compra qualquer tipo de material. Tá? Eu vou colocar isso no curso, o que você precisa fazer para escolher um bom material. Tem ali todo o passo a passo que eu fiz para eu escolher um bom material. Tem muitos hoje no mercado, mas você tem que ter muito cuidado, porque inicialmente você vai ter investimento de material. E aí você quer investir no material ruim para começar já a tua preparação ruim? Isso não é interessante. Você precisa escolher um bom material. E aí eu vou falar também lá sobre como inserir os outros pilares, né? As questões e a revisão. As questões lá. Poxa, eu respondi 100 questões. Beleza, ótimo, tá. Tu viu o comentário? Era questão comentada? Não, não era questão comentada. Pô, gente, não dá. Entende? Você precisa ver questões, você precisa resolver questões, claro. Você precisa ver o comentário. Poxa, resolvi a questão. Errei. O que você errou? Você entendeu o seu erro? Você compreendeu o seu erro? Porque ao mesmo tempo em que as bancas elas estão se profissionalizando, as questões se repetem, entende? As questões se repetem. Então chega um tempo em que não tem como a banca tirar ali do artigo 5º da Constituição algo diferente, algo muito além do que você já sabe. Se repete. Então se você errar e não entender o porquê você errou, você não vai aprender. Aí, por isso que, poxa, eu estou estudando há 2 anos, Tamires, eu estou estudando há 3 anos, Tamires, e eu não consigo ser aprovada. Beleza, mas você está estruturando seu estudo com isso? Você está inserindo... No curso eu vou falar sobre a diferença de questões de direcionamento, questões de fixação e questões de revisão. Você está inserindo esses 3 tipos de questões, porque assim, isso aqui é fundamental. Resolver questão a gente já selou aqui que é importante. Mas em qual momento usar esses 3 tipos aqui? Tem 3 tipos, isso aqui é para cada momento. Para cada momento do seu estudo, você não vai iniciar o estudo... Tamires, pronto, 8 de janeiro, a gente está aqui assistindo essa aula. Dia 9 eu já vou montar o meu planejamento. Beleza.
E você não vai começar fazendo questões de revisão, por exemplo. Você nem tem base de conteúdo teórico. Ah, Tamires, eu já estou estudando há 1 ano, eu já tenho uma boa base, já fechei algumas matérias, beleza. Vamos ver, a gente vai inserir agora questões de fixação, ou questões de direcionamento, ou questões de revisão. Entende? Então, para cada momento do seu estudo, é um tipo de questão diferente, para você consolidar e fixar a matéria, tá certo? E aí, eu até falei anteriormente sobre a questão da revisão, que é a importância disso, a importância de você revisar. Gente, quem não revisa, esquece. E você vai esquecer o que você estudou se você não revisar, se você não tiver um método eficiente. Aí, no manual, né, no plano A, eu vou trazer quais são os métodos de revisão que eu testei, os métodos de revisão que funcionaram e os métodos de revisão que são muito ruins, que nem vale a pena tentar. Porque tem muitos métodos, como eu falei, na internet você pesquisa lá e tem muita coisa, tem muito método de revisão que é difundido, só que qual que é o método que é realmente eficaz? Qual é o método que você não vai ter que ficar despendendo muito tempo para planejar? Ó, só citar aqui, tem um método de revisão que é o 24, 7, 30. Você revisa 24 horas depois, 7 dias depois, 30 dias depois. Qual é o problema desse método? A logística de estruturar isso. Tu anotar ali, tá, estudei hoje, aí, ok, 24, 7. Tu calcular esses dias demanda um esforço muito grande. Aí eu já vi alunos fazendo, passa 30, 40 minutos organizando como vai revisar, organizando as matérias do que efetivamente revisando. Quando a gente fala de concurso público, o tempo, ele tem que trabalhar a seu favor. E, cara, é por isso que, assim, que esse curso realmente traz toda a estratégia ali delineada para você não perder tempo. Eu, infelizmente, infelizmente ou felizmente, infelizmente eu não tive, aí isso tardou a minha preparação, a minha aprovação, mas felizmente eu tive que passar por isso, porque hoje eu consigo trazer para vocês tudo sistematizado, tudo organizado para você só ler, executar e passar, que é isso que eu quero. Eu quero que você chegue em 2025 aprovado e pronto para comemorar aí no Diário Oficial. E aí, falando das revisões ainda, né, eu testei muitos métodos, e esse 24, 7, 30, eu fiz ele, só que, poxa, eu demandava muito tempo para eu ficar me organizando, preparando como revisar e tal. E eu não podia perder esse tempo, como eu disse, tempo tem que trabalhar a seu favor. E aí eu tive outras, fui adaptando outros métodos, 4.2, 5.1, revisão cumulativa, justamente para eu não ter que gastar tempo estruturando a revisão. Para quando chegar ali, poxa, hoje, dia tal, hoje é o dia só de revisão. Eu já sei como é que eu vou fazer a minha revisão, eu não vou perder tempo. E aí eu vou trazer também o que digamos assim, alavancou a minha preparação, foi em termos de economizar tempo nas técnicas de revisão. Porque quando a gente fala em método de revisão, a gente está falando do método 24, 7, 30, método 4.2, método 5.1, método de revisão espaçada, método de revisão cumulativa, método. Quando a gente fala de técnica, a gente está falando, eu vou usar resumo, eu vou usar grifo, eu vou usar flashcard, eu vou usar mapa mental, o que eu vou usar? Isso aqui é técnica. Eu vou te ensinar os dois, tanto os métodos quanto as técnicas lá no plano A. E quando eu fui formular como que eu revisaria, porque quando você vai revisar, não é para ler tudo, tá? Tu já leu uma vez, já leu o conteúdo, já marcou ali, já fez o teu resumo, quando tu for revisar, é para te revisar só aquelas coisas importantes. O que alavancou e o que, assim, disparou realmente o meu avanço em matérias, os grifos. Tem um módulo específico lá no curso que eu falo sobre os grifos eficientes. O que é isso? Você vai construir a sua revisão, seu material de revisão a partir dos grifos. Precisa, assim, Tamires, eu fiz a minha vida toda resumo e tal. Ok, você pode continuar, mas eu tô te falando aqui que isso demora mais. E principalmente se a pessoa vai resumir, coloca praticamente tudo que o professor já escreveu no livro. Só transcreve. Isso não é resumo, né? Então assim, eu não sei nem como fazer um resumo. Ok, não, você não precisa saber como fazer resumo. Não precisa. Você pode usar os grifos. Foi isso que eu utilizei. Então assim, lá no início, enquanto eu demorava 5 dias para fechar uma matéria, eu demorava 5 dias para finalizar a matéria de organização do Estado.
E assim, gente, todos os concursos, nível médio, para bancário não, mas a gente analisando as carreiras policiais, carreira de tribunal, carreira de nível médio, IBAMA, ICMBio, INSS, eles cobram a parte de direito constitucional e de direito administrativo. Isso é muito presente nas provas. Bancário já não cobra tanto, ou não cobra muito, com exceção dos bancos privados. Quando você tem aí um concurso do Banco do Brasil, tem ali a legislação dessa parte. Da Caixa Econômica tem ali a legislação dessa parte. Enquanto eu demorava 5 dias para fazer, para estudar a organização do Estado, fazendo resumo, escrevendo, trocando a caneta, mudando a cor, organizando o caderno para fazer um resumo bonito. Quando eu aprendi o poder dos grifos eficientes, eu demorei 2 dias. Eu economizei 3 dias. 2 dias de eu finalizar a matéria, eu estava avançando. Eu cheguei a finalizar o edital da SEAD, assim, no 3º mês de estudo. Eu já tinha rodado as matérias. Porque outra coisa importante, que eu vou falar isso também no curso, no plano A. Você não precisa ler toda a matéria até você... Não, eu só vou sair dessa página se eu entender tudo que está escrito aqui. Não é assim. Senão você vai passar aí, principalmente se você não tem muita familiaridade com matéria jurídica, por exemplo. Eu não tenho familiaridade com raciocínio lógico, por exemplo. Mas aí, quando eu ia estudar, quando eu aprendi isso, não, eu vou ler, eu vou fazer uma primeira leitura, vou marcar aqui o que é importante, beleza. Não entendi muita coisa, mas eu vou avançar. Porque vai acontecer o quê? Depois você vai fazer uma questão de direcionamento. Eu vou explicar o que é questão de direcionamento lá no curso. Você vai fazer uma questão de direcionamento, você vai entender. A banca cobra assim. Isso aqui que é importante. Ah, é desse jeito. Você vai voltar no material. Você não vai ler o material só uma vez. Por isso que você não tem que ficar fixado e focado em entender tudo. Você vai ler o material mais de uma vez. E essa estruturação de como você vai girar nas matérias, eu vou te mostrar lá no ciclo de estudos. O ciclo de estudos ele tem um módulo específico sobre ciclo de estudos, que foi a ferramenta que eu utilizei, foi a ferramenta que melhor funcionou para mim, muito melhor do que cronograma, que às vezes a pessoa vai fazer o cronograma e coloca segunda, 8 da manhã, língua portuguesa. Terça, 10 da manhã, constitucional. Fica dias fixados. Se aconteceu um imprevisto contigo na segunda, e se acontecer um imprevisto na próxima segunda, aí tu vai ficar 2 semanas sem estudar direito constitucional? Então, por isso que o cronograma é meio ruim de estabelecer essa estrutura. O ciclo, não. O ciclo, ele tem o dia e tem os horários fixados, mas você pode começar, por exemplo, o ciclo, dia 1, quarta-feira, entendeu? Não é dias fixados ali. Você vai estruturar de acordo com a sua rotina. E aí você vai 1h30 de direito constitucional. Poxa, mas hoje eu consegui estudar só 30 minutos. No outro dia você vai conseguir finalizar aquele ciclo de estudos do dia anterior, porque não é dia pré-fixado, não é quarta, quinta, sexta, não. É dia 1, dia 2, dia 3. Ah, poxa, no dia 2 eu não consegui estudar. Então, assim, quando chegar no outro dia, você faz o ciclo do dia 2. O teu conhecimento e o teu planejamento, ele não fica prejudicado porque você deixou de estudar um dia, entendeu? Eu vou te mostrar isso lá no ciclo. No ciclo, eu vou te explicar como organizar a tua rotina, como estruturar a tua rotina. Isso, assim, vai reduzir muito a ansiedade, porque concurseiro, eu falo por mim, e é um sentimento muito comum. Concurseiro é ansioso e imediatista. Eu quero passar logo. Ai, eu não sei muita coisa. Enfim, você fica ansioso para avançar nas matérias. E eu tinha esse problema. Qual que era o meu problema? Chegar para estudar, eu estudava na biblioteca da universidade. Quase morava lá. Todo mundo me conhece. Eu chegar lá hoje, deixou de morar aqui. Porque eu ficava lá direto, realmente. Chegava para estudar dia 1, direito administrativo. Dia 2, direito constitucional. Beleza. Ia estudar, por exemplo, direito constitucional. Aí lá no direito constitucional, o professor falava assim, porque a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Aí eu ficava, meu Deus, eu não sei o que é uma pessoa jurídica de direito público, autarquia, não. Aí eu deixo aqui o direito administrativo e vou voltar lá deixo o direito constitucional e vou voltar aqui no direito administrativo. Tá, pessoa jurídica de direito público, organização administrativa, tal. Entende? Entende o que eu fiz? Eu quebrei o meu raciocínio do direito constitucional porque eu fiquei apavorada que eu não sabia um assunto. E aí eu larguei no meio ali do ciclo, no meio da sessão de estudos, com 20, 30 minutos de estudo, eu larguei e fui para outra matéria. Eu fazia muito isso, gente, muito. Porque eu estava muito ansiosa.
Quando eu descobri o poder do ciclo de estudos e de como isso estrutura a tua rotina e blinda a tua rotina, blinda o teu planejamento, isso nunca mais aconteceu. Porque assim, eu estou estudando direito constitucional, aí ele cita lá, poxa, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Eu não estou lembrada agora de quais são os entes da administração indireta. Eu não sei muito bem, não estou lembrada. Ok. O que você pode fazer? Anota lá. Administração indireta, revisar. Beleza. Deixa lá, continua ali no direito constitucional. Se você estabelecer o ciclo de estudos 1 hora de direito constitucional, fica ali. Entendeu? Vai aparecer coisas que você não vai saber e tal, mas depois você vê. Quando chegar o dia do direito administrativo, você vê. Isso aí, ó, transforma a tua rotina demais. Blinda o teu planejamento, como eu falei, tá bom? E aí tudo isso eu vou trazer no plano A, desde como você estruturar essa base do planejamento até os pilares do aprendizado, até o final, como você fazer o ciclo de estudos. E o que, assim, o principal motivo, a principal razão de eu te ensinar tudo isso, eu quero que você tenha autonomia no seu estudo. Eu quero te ensinar as técnicas e os fundamentos, as estratégias para que você tenha autonomia, para, assim, no meu caso, e essa é uma das minhas motivações para estar aqui hoje. Eu não tinha dinheiro para pagar mentoria. Mentoria era cara e tal, e eu não tinha dinheiro, lembra? Eu era estagiária, ganhava assim pouquinho para colocar gasolina, pagar a apostila da faculdade. E eu não tinha coragem nem, enfim, de chegar, mãe, eu quero uma mentoria de R$ 1.400. No livro que vai acompanhar o material que vocês vão adquirir, o curso, que eu espero que vocês estejam lá para alavancar aí esses estudos, eu conto um pouquinho da minha história. E assim, gente, eu não vim de família rica, sabe? O meu pai hoje ele é um caminhoneiro aposentado, a minha mãe sempre foi do lar, ela se dedicou muito a cuidar da gente, e assim, eu não tinha dinheiro para muita coisa, eu não podia chegar, mãe, eu quero uma mentoria de R$ 1.400, não dava, eu tinha que me virar sozinha real, tive que me virar, tive que aprender, tudo que eu vou ensinar para vocês, eu tive que aprender na tora, como diz assim, entendeu? Tipo, sem ter realmente recursos financeiros, eu fui ali na internet, tive que filtrar, enfim, errar, acertar, para te trazer hoje tudo isso organizado, estruturado. Por quê? O que eu quero? Te dar autonomia. Ah, Tamires, eu não tenho dinheiro para comprar uma mentoria cara. E é cara, entende? Eu não quero isso. Eu quero que você tenha autonomia para formar o teu ciclo de estudos, para entender os fundamentos dos estudos, para entender o que é importante ter na tua rotina, para você, inclusive, estruturar a tua rotina. Porque quando a gente fala de concurso público, você não pode só decidir, ok, vou começar a estudar para concurso público hoje. Aí pronto. Mas aí o que vai mudar na tua rotina? Você precisa estruturar isso. Inclusive eu trago no material a estruturação da rotina, orientações de como conciliar trabalho e estudo, orientações sobre como organizar o teu tempo de estudo, se de manhã, se tarde, se de noite. Enfim, eu trago essas informações baseadas na minha experiência pessoal de outros servidores públicos que eu conheço. Eu trago isso tudo organizado, sistematizado, porque você precisa, além de entender o poder da mentalidade que a gente já falou aqui, você já anotou e você nunca mais vai repetir a partir de hoje. O que é? Fala. Nunca mais eu vou repetir, eu não consigo. Risca isso. Nunca mais eu vou repetir, eu não consigo. Fala aí comigo, pelo amor de Deus. Nunca mais eu vou repetir, eu não consigo. Beleza? Isso aí é fundamental. E outra coisa, eu tenho o necessário para alcançar o que eu quiser. Tá, beleza. Fala com mais energia. Eu tenho o necessário para alcançar o que eu quiser. É isso, é essa energia que eu preciso que você coloque. Porque assim, se você ficar, não sei se eu vou, não sei, não, gente, tudo ou nada, eu vou passar, eu vou acreditar, eu acredito em mim, eu vou passar, eu vou alcançar esse sonho, é a estabilidade profissional, é um bom salário, dê decência para sua vida, entendeu? Poxa, eu trabalho num trabalho de 8 horas e tal. Cara, você pode alcançar o que você quiser. Às vezes você fala, não, eu não vou pro concurso público porque eu não sei se eu consigo. Eu até
quero mudar de vida, mas assim, eu não sei se é pra mim, eu não sei se eu tenho essa capacidade. Cara, você tem, eu tô te falando isso. Se eu fui aluna mediana que ficava ali tirando notas baixas, que ficava ali na escola fazendo reforço, e eu passei, por que tu não pode? Entende? Eu preciso que você acredite em você. Então, assim, eu trago essa mentalidade um texto, assim, sobre mentalidade. Eu quero muito que tu leia. Eu trago, inclusive, a história, né, dos vikings, de como eu estruturei o meu pensamento, a minha mentalidade em relação a isso. E trago as outras sessões. São 4 sessões no material que a gente tem. 4 sessões, e a gente tem aí uns 6 módulos no curso, né, no curso de vídeo, que são integrados, tá? Você vai ter esse material integrado, e aí você vai ver o vídeo, depois vai ler o material. Tamires, poxa, eu vou perder tempo. Como eu disse, não é perder tempo. É você organizar o seu plano de ação para você executar e garantir que você tenha resultado, tá? Porque como eu falei desde o início, eu vou repetir isso, vocês vão me ver repetindo no curso, eu preciso do seu esforço. Não adianta, se você tá aqui nesse curso só na base, testando, não sei, tal, eu não quero me dedicar, sai, pode sair, ó, tu já ficou aí 1 hora de live, sai, não precisa nem assistir o resto, não, se você não tá disposto a se dedicar. Eu preciso de dedicação, eu preciso que você esteja aqui se você estiver disposto a se dedicar, priorizar o seu estudo. Primeiro você prioriza o seu estudo, depois prioriza o resto, entende? Gente, não é uma rotina que vocês vão ficar, sabe, pra sempre. Não é. É algo que você vai fazer agora e que vai mudar a sua vida. Sabe, assim, hoje, eu, pessoalmente falando, o fato, como eu disse, de dar uma qualidade de vida melhor para os meus pais. Esse ano passado, aliás, para quem me acompanha no Instagram, eu tive a oportunidade de realizar um sonho do meu pai, que ele falava há muito tempo, e eu sempre orava e pedia muito a Deus condição financeira de conseguir realizar esse sonho dele, que para muita gente pode parecer besteira, sabe? Mas para mim foi algo que mudou, e o que me permitiu isso é ser servidora pública, ganhar um bom salário, que foi o quê? Levar ele para a cidade que ele nasceu. O sonho dele era voltar em... Até esqueci o nome da cidade. Mas é no Ceará, no interior do Ceará, sabe? E esqueci. Vê lá no Instagram, acho que tá lá. Tem lá. Caraca, esqueci. Tá na ponta da língua, mas não lembro. Não lembro, tá. Eu consegui levar ele, sabe? E eu não quero nem chorar aqui na aula. Mas assim, sabe, levar ele e ver ele encontrando com o irmão dele, ver aquela cena ela tá rodando na minha mente, sabe? Ela fica rodando na minha mente. Porque ver ele realizando o sonho dele e saber que eu consegui possibilitar isso através dos meus estudos, através da aprovação em concurso público, gente, isso eu zerei, tem aquele ditado que diz, zerei a vida. Eu zerei a vida quando eu pude ver ele ali passeando, aí depois a gente foi pra Fortaleza, né? E ele andou de quadriciclo, enfim, experimentou lagosta a primeira vez na vida dele. Até hoje ele fala, me manda o vídeo da lagosta, eu quero mostrar aqui comendo lagosta. Porque como eu te falo, quando a gente não vem de família rica, abastada, coisas assim, gente, são assim, incríveis. E ver a realização do sonho dele pra mim foi... Caraca, surreal. E outras coisas, sabe? Poder tirar... Durante o ano eu tiro 2 férias, sabe? Eu viajo para 2 lugares diferentes, tô com plano de conhecer todos os estados do Brasil, então eu consigo fazer isso porque eu tenho um bom emprego, tenho um salário que me dá estabilidade, tenho uma possibilidade ali de ter uma renda reservada só para você viajar. Ai, poxa, Tamires, meu sonho é viajar com a minha família, levar os meus pais para conhecer o estado, levar meus pais para... Cara, isso é possível, eu tô te falando que é possível. Basta dedicação, coloca ali na frente e sério, faz isso. Se não conseguir hoje, eu não sei que hora você está assistindo essa aula, mas se você não conseguir fazer isso hoje, faz isso o mais rápido que tu conseguir. Anota o porquê você quer estudar. Quero viajar para me viajar. Anota ali, coloca ali a foto da praia de Iracema, coloca ali a foto do Cristo Redentor. Outra realização para mim, a minha primeira viagem de férias foi para Floripa. Gente, eu nunca tinha viajado assim, de férias, nunca viajei. As únicas viagens que eu tinha feito até então tinha sido para Manaus, para fazer a prova do TRF1 que eu fiz para lá, e só. E para Macapá, quando eu fui fazer a prova, né, da SEAD de lá. Mas eu nunca tinha viajado de férias realmente para fazer passeios legais, para fazer coisas legais, porque eu não tinha dinheiro, os meus pais não tinham dinheiro, entendeu? Quando eu passei no concurso público, as minhas primeiras férias,
Foi pra Floripa? Nossa, surreal. Então, eu fui pra Floripa, fui pra Penha, fui pra Balneário Camboriú, fui no Beto Carreiro. Então, assim, foi 12 dias na estrada, viajando, conhecendo. Depois fui pro Rio de Janeiro, fui pra Curitiba, enfim, sabe? Fui pra Ouro Preto, conheci cidades que eu queria muito. Por quê? O que que eu queria? Ter dinheiro pra viajar, ter dinheiro pra proporcionar uma vida melhor pros meus pais, entende? Então, tudo isso é possível. Tudo isso é possível, tudo isso depende de você. Depende de você tomar iniciativa. Eu sei que se você está aqui hoje já é um grande índice. Se você principalmente está no grupo do WhatsApp, já é um grande índice de que você está disposto a mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas que você ama, dar uma vida melhor. Então, é a hora da ação. É a hora da ação e agora depende de você. Galera, é isso. Vocês viram aí o que vai ter no curso. Falei um pouquinho sobre quais são as estratégias e os métodos que eu utilizei, que você vai utilizar, que você vai implementar na sua rotina. Se você já estuda, se você vai começar agora, se você já está estudando há muito tempo e vai voltar agora a estudar, já te falei tudo isso. Agora eu vou te falar. Falei da minha trajetória, inclusive, né? Falei do que você pode conquistar conseguindo a estabilidade, conseguindo aí a aprovação no concurso público. Te falei que é possível e é possível. Eu não seria irresponsável de chegar aqui e te falar tudo que eu falei se eu não acreditasse que seria possível. E eu me uso como modelo, como exemplo, gente. Já falei e repeti. Se eu passei, por que você não pode? Você pode. Tá, isso tudo vai ter no curso. E agora eu vou te falar como é que você vai adquirir o curso. Essa aula aqui, totalmente gratuita, que você já viu até agora, ela vai ficar disponível até o dia 13, até a próxima segunda-feira. E aí, no dia 13, segunda-feira, às 20 horas, a gente vai ter uma live no meu Instagram, o link tá aqui embaixo, as informações estão aqui embaixo. E aí você vai acessar essa live, eu vou te esperar lá. Lá eu vou falar sobre as condições especiais, te falei de preço de mentoria, né? Falei que é caro e tal. Calma, calma. Não vai ser esse preço, você não vai gastar nem R$1 por dia. Vou te falar das condições especiais que vai ter para quem estiver na live. O curso não vai ser aqueles valores exorbitantes, como eu te falei. E esse é o meu propósito maior. Eu quero te ensinar a como estudar, eu quero te passar os fundamentos do estudo, eu quero te dar autonomia, assim, você tem que gastar muito dinheiro. Eu tô aqui dispondo do meu conhecimento, te ensinando realmente e te guiando nessa trajetória. E por um preço que é imperdível, realmente. E para quem estiver na live vai ser surreal, vai ser um valor assim que só vai ser para quem estiver na live, é uma condição imperdível. Então se eu fosse você, não ficaria de fora, quisera eu. Queria muito que quando eu estivesse iniciando ali, eu tivesse acesso a todas essas ferramentas. Nossa, eu já tinha passado há muito tempo. Mas eu tô aqui hoje para te dar essa autonomia nos teus estudos, para te ensinar como estruturar os teus estudos, e isso vai estar disponível para você por um preço assim que você vai conseguir, tá? Que é um preço módico realmente para você iniciar, startar e avançar nos teus estudos. Então, essa aula vai ficar disponível até o dia 13. 13 vai ser segunda-feira. A gente vai ter a live às 20 horas no Instagram, você vai acessar a live. Não esquece disso, não esquece. Coloca aí na tua agenda, coloca aí no teu calendário. Lembra de tudo que a gente falou até aqui. Lembra do que vai ser possível após a tua aprovação. Até brinco no curso. Gente, me chama pro churrasco da posse, tá? Estuda, executa e tal, mas aí quando tu passar, me chama pra balsinha da posse, pro churrasco da posse, compartilha comigo. Eu tenho, como eu falei pra vocês aí no decorrer da aula, tem muito aluno que vai me mandar mensagem, gente, eu fico com um brilho nos olhos, eu fico muito feliz de saber que eu consegui estar ali e ajudar a pessoa a alcançar alunos que passaram no concurso da Polícia Militar, do Estado do Pará, sabe? Nossa, isso pra mim é incrível. E você vai ter acesso a todo esse material, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, como eu falei, vou repetir, por um preço que é imperdível. Fica comigo na live. Essa aula, inclusive, ela ia ficar só para quem tá no grupo do WhatsApp. Mas assim, vamos mudar? Vamos fazer uma coisa diferente. Pensa aí, você assistiu tudo, tem alguém aí que você pensou, poxa, essa pessoa tem que ter essa oportunidade também. Algum amigo, algum familiar, alguém especial para você, marido, namorado, ficante, enfim, não sei. Pensou em alguém?
compartilha esse vídeo. Eu vou abrir esse vídeo, vou deixar disponível para outras pessoas assistirem, porque como eu falei, o meu propósito é ajudar você a chegar até onde eu cheguei. E como eu falei, vou repetir de novo. Se eu conseguir, você também consegue. Depende de você aprender as ferramentas corretas que eu vou colocar no curso. Você vai ver a live segunda-feira, vai acessar uma condição imperdível, já vai começar 2025 assim, ó, voando nos estudos. E aí eu quero ver a aprovação, tá bom? Te espero na nossa live na segunda-feira, dia 13. Lembra, essa aula vai ficar disponível somente até o dia 13. Aí a gente vai ter a live e aí eu vou te passar todas as informações sobre o curso, como você vai ter acesso a ele. Convida os teus amigos para acessarem a live também, não perde, porque aí depois o valor muda. Aí eu já não consigo fazer mais porque é com a galera lá dessa parte, tá bom? Eu tô te falando aqui, eu não sei nem se eu tenho autorização para fazer. Mas tem? Beleza, eu tenho autorização aqui, ó. Eu pedi autorização aqui agora. Eu tô dizendo pra vocês que a gente vai abrir pra todo mundo, tá bom? Então, acessa essa aula, compartilha com os teus amigos, com os teus familiares que também estão nessa luta, que tem esse objetivo. A gente se encontra na live na segunda-feira, com as condições imperdíveis para você ter acesso ao curso. E é isso. Encontro vocês lá. Até na segunda, viu? Tchau, tchau. Olá, pessoal. Quero agradecer por terem assistido a aula de hoje. Foi incrível compartilhar esse conteúdo com vocês. Parabéns a você que chegou até aqui. Mas você não ia chegar até o final sem eu te dar um presente, né? Então lá vai. Nos próximos dias, eu vou enviar no grupo uma degustação do material para que vocês possam conhecer ainda mais do que preparamos com tanto cuidado. E anota aí, no dia 13, teremos uma live imperdível com uma condição única para a aquisição do curso. Não percam, vai valer muito a pena. Até lá!